Pod Agro Brasil. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Agro Brasil. Eu sou Sara Calandrini e esse é o podcast que conecta você a temas relevantes do agronegócio brasileiro. No episódio anterior, falamos sobre reforma tributária e os seus impactos no agronegócio. E hoje vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas no campo e que pode trazer sérios problemas para produtores rurais e empresas. Medicina do trabalho no agro e as obrigações da legislação. Você sabe quantos exames são obrigatórios? O que é o PCMSO? O que é o PGR? Quem precisa cumprir essas regras? E quais são as penalidades para quem não cumpre? Então, se você quer ter um entendimento melhor das diretrizes que pede a legislação vigente, esse episódio é para você. Pod Agro Brasil. E para essa conversa de hoje, eu trouxe dois convidados. O meu primeiro convidado é o Charles Lopes dos Santos. Ele que é sócio-administrador da Policlínica Sistema aqui em Xinguara. Técnico em segurança do trabalho com competências e diferenciais em gestão de SST, com um profundo conhecimento na elaboração de laudos e programas legais, PGR e PCMSO, coordenação médica e treinamentos obrigatórios das NRs. No agronegócio, ele é expertise em adequação trabalhista rural, conscientização do uso de EPIs e saúde ocupacional direcionada às rotinas do campo. Em gestão empresarial, tem habilidade consolidada em administração de empresas, departamento de pessoal, finanças corporativas e relacionamento estratégico com clientes. Atuação consultiva destacada no agronegócio, promovendo a adequação documental de propriedades rurais, o uso correto de equipamentos de proteção individual, EPIs, e da conscientização de equipes em rotinas de campo e o monitoramento correto da saúde dos colaboradores. Obrigado, Charles, por ter aceito o meu convite. É um prazer, Sara, muito obrigado. Eu que fico lisonjeado pelo convite, muita satisfação. E parabéns pelo seu programa, viu? Está excelente mesmo. Obrigada, Charles. E agora eu vou apresentar a vocês o meu segundo convidado. É o médico Dr. José Calandrini, formado há 47 anos pela UFPA, é servidor público estadual e municipal com especialidade em traumaortopedia. Atende como médico do trabalho desde 1990, é pós-graduado pela SOET em Medicina do Trabalho, é membro titular da ANANT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho, e é o responsável médico em Medicina do Trabalho na Policlínica Sistema aqui em Xinguara. Gente, eu só enumerei aqui um pouquinho do currículo do Dr. Calandrini, que é detentor de uma gama de cursos e prestações de serviços, tanto para a iniciativa privada como para a sociedade xinguarense. Obrigada, doutor Calandrini, tá, por ter aceito o meu convite. E aos dois, sejam muito bem-vindos ao Pod Agro Brasil. Para começar, uma pergunta direta, que pode ser qualquer um dos dois a responder, tá bom? O que é medicina do trabalho? Charles? A medicina do trabalho, Sara, ela cuida da saúde do trabalhador, do colaborador. Então, ela visa manter esse controle, prevenir doenças, a fim de avaliar a capacidade daquele trabalhador a exercer as suas atividades dentro da organização ao qual ele vai estar sendo registrado. Atuando, né? Coisa boa. Qual a diferença entre medicina do trabalho e segurança do trabalho? A medicina, ela cuida da saúde das pessoas, né? Cuida da saúde do trabalhador, a medicina do trabalho. Já a segurança do trabalho, ela visa a prevenção de acidentes, gerenciando os riscos inerentes àquela atividade, a fim de proteger a saúde do colaborador. Ah, tá. Bom saber. Olha só, gente. Por que esse assunto ele é tão importante dentro do agronegócio?
Ela é importante dentro do agronegócio porque nós percebemos que existe ali uma exploração, ou melhor, uma utilização de máquinas agrícolas, uma exposição direta a produtos químicos, riscos de acidentes pelo uso de máquinas e equipamentos e uma série de outras situações que podem causar afastamentos e até prejuízos trabalhistas também. Ah, sim, com certeza. E o afastamento, principalmente o afastamento do serviço dentro da propriedade já impacta, né, na gestão, no que tem que ser feito nesse dia a dia. Tá, vamos falar agora sobre legislação. Quais são as principais normas regulamentadoras que tratam da saúde ocupacional? As principais normas são a norma regulamentar número 1, que ela vem gerenciando os riscos, né, que são observados dentro da atividade. A norma regulamentar número 7, que trata do PCMSO, o Programa de Controle Médico, depois o doutor pode até explicar melhor também sobre isso. E a NR31, que é uma norma regulamentar que foi elaborada especificamente para o trabalho rural. Ah, tá. Então, essa última, ela já é mais específica mesmo para o campo. Aplicada no meio rural, no campo rural. Tá bom, ok. E qual é a importância da NR1? A maior importância dela? Essa norma, que é a primeira norma regulamentar, é como se ela fosse a mãe, ela visa o gerenciamento dos riscos de cada atividade, né? Determinando assim a proteção, a prevenir, né, a integridade física do colaborador. Dela, pode-se dizer que se origina, né, todas as outras, as outras normas. Ela foi a primeira normativa dada e, a partir dela, é que vem outras diretrizes. Isso, exatamente. A gente pode falar que ela é a norma-mãe porque dela acaba originando as outras normas. Né? Entendi. Tá. E o que é o PGR? O PGR é um documento, Programa de Gerenciamento de Riscos, que visa justamente o que ele fala, né? Gerenciar os riscos dentro da atividade exercida. E nesse programa, nós podemos dizer que ele vai observar quais são os riscos inerentes a cada atividade ali dentro da organização. Por exemplo, nós temos ali um tratorista dentro da propriedade rural. Quais são os riscos aos quais ele está sujeito? O risco de um acidente, né, o risco de se machucar operando aquela máquina. Então, o Programa de Gerenciamento de Riscos, ou PGR, vai fazer uma avaliação desses riscos aí, prevenindo justamente algum tipo de acidente. Sempre a prevenção desse Exatamente. A segurança do trabalho é isso. Na segurança do trabalho é a prevenção desses riscos. E o Ministério do Trabalho, né, o governo federal, ele tem por objetivo tratar ou trazer essas medidas de proteções para que tanto o trabalhador quanto o empregador eles estejam protegidos. Sim, com certeza. E o que é o PCMSO? Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. Se o PGR visa a observar os riscos das atividades, o Programa de Controle Médico ele visa a prevenir doenças ou avaliar a saúde ocupacional dos colaboradores. Tá. Nesse documento, o médico ele faz uma avaliação daqueles riscos aos quais o colaborador está sujeito e determina quais são os caminhos que deverão ser seguidos na questão da avaliação da saúde dele, né? Os exames a serem realizados, as ações preventivas que devem ser tomadas. Então, é dentro desse documento que nós vamos observar isso. Tá, e toda essa documentação, todos esses programas, eles estão dentro da propriedade obrigatoriamente. É obrigatório. Sim, exatamente. O programa, todos essas normas serem cumpridas pelos produtores. Sim, Sara. Não só pelos produtores, qualquer empresa. Exatamente. Todas as empresas que têm empresas. Funcionários registrados, incluindo, né, doutor Calandrino, as propriedades rurais, elas estão sujeitas a essa legislação, certo? Então, elas precisam observar essas obrigações. Elaboração do PGR, elaboração do PCMSO, treinamentos, registros das atividades, das ações que são tomadas
com essas finalidades, né? Proteger a integridade física do colaborador, física e a saúde também. Também, né? Quem é obrigado a ter esses programas, já a gente acabou de falar, né? Isso. Todas A legislação ela as prevê empresas. que toda empresa que tenha um funcionário registrado, né, ela vai estar sujeita à legislação vigente. Ok. O que pode acontecer quando a fazenda não cumpre essas normas? Aí ela pode estar sujeita a multas, embargos trabalhistas, afastamentos por motivos de acidente de trabalho ou de doenças ocupacionais. Então, Ela fica vulnerável a todas essas, isso, né, pode causar essas uma série de situações. transtornos para o proprietário, né? Sim. E aí, consequentemente, trazer prejuízos financeiros que não é o desejo de ninguém. Com certeza. O que é a NR31 e por que ela é tão importante no agro? Mais específico, no agro. A NR31 ela foi criada especificamente para atender o proprietário rural, Sim. o meio rural. É essa norma regulamentar que estabelece regras para garantir a segurança, a saúde e as condições legais de trabalho daquele colaborador. Então, ela é literalmente específica para o campo, para o agro, para né? você ter uma ideia do que é a NR31, ela vai estabelecer ali, por exemplo, normas de como você deve construir o alojamento, como deve manter esse alojamento, distanciamento de pontos de abastecimento de combustíveis, de depósitos de defensivos agrícolas, do curral, né? Então, é nessa NR que nós vamos encontrar essas situações, essas observações. Todas essas diretrizes você encontra dentro dela e aí, cumprindo isso, pronto, tá? A propriedade está dentro dos parâmetros colocados pela legislação. Isso, né? a propriedade já vai estar Coisa adequada boa, legalmente. tá bom. Quais são as principais obrigações do produtor rural? Cumprir, no caso, né? Seria isso, a lei. O que determina a lei. Mas, dentre essas obrigações, ela está identificar os riscos das atividades, né, realizadas dentro da fazenda, dentro da propriedade rural, fornecer de maneira correta os equipamentos de proteção individual, os EPIs, providenciar treinamento e registrar todas as ações que são implantadas, que são implementadas dentro daquela organização. Tá. Charles, só é uma pergunta. Então, a empresa que procura, que busca a Policlínica Sistema, a Policlínica Sistema, ela passa isso, todas essas obrigações para esse indivíduo, para esse produtor, e a partir disso ele vai, juntamente com a clínica, dispor dessas orientações e automaticamente colocar dentro da sua propriedade. Vocês dão isso, sim, apresentam essas normas. Sim, sim. A Policlínica Sistema hoje ela não trabalha tão simplesmente na elaboração de documentos, mas ela também trabalha na consultoria, na gestão da aplicação dessas normas. Então, a partir do momento em que nós somos contratados para gerir a parte de SST daquela propriedade, nós vamos elaborar essa documentação, mas também nós vamos acompanhar a aplicação da legislação, orientando, informando, alertando, principalmente, e fornecendo os meios para que aquela propriedade ela está adequada de maneira legal e não sofrer depois penalidades. As penalidades, né? Coisa boa. Tá. Os exames obrigatórios, né? Quais exames ocupacionais são obrigatórios? Nesse caso, o doutor pode responder, né, doutor? Tem a autoridade nesse assunto. Depende da atividade que ele vai executar. Né? Cada atividade do funcionário tem um tipo de exames. Tá. Por exemplo, tratorista, o eletroencefalograma, do ouvido também. Né? Tá. Então é específico, né? Dependendo, a atividade que ele vai executar dentro da propriedade é que os exames vão ser pedidos. São obrigatórios para cada um. Isso é baseado no PCMSO. Com base no PCMSO. Sim. O funcionário chega lá e a pessoa que administra o PCMSO verifica qual é o tipo de exame que vai ser executado para ele, vai ser realizado. Tá. Então, esse trabalhador, ele passa por várias, dentro da Policlínica Sistema, por exemplo. Primeiramente, toda empresa tem que ter o PCMSO.
do PCMSO que vai gerar os exames. Ah, tá. O PCMSO, conforme nós conversamos no início da nossa conversa aqui, ele está observado lá dentro da NR7, norma regulamentar número 7, né? E dentro da norma, ele diz assim, que de maneira genérica, o colaborador ele precisa realizar exames admissionais, periódicos, demissionais, mudança de risco e retorno ao trabalho. Né? E o médico do trabalho, dentro do documento, é quem vai determinar quais são esses exames. Não sou eu que diz assim, olha, esse colaborador vai fazer esse exame. É o médico do trabalho. Ah, tá. Por quê? Ele vai pegar lá o PGR, certo? E vai avaliar os riscos que aquele colaborador está sujeito. O exemplo que o doutor citou, o tratorista. Que risco que ele está sujeito? O risco barulho. Né? Ele tem aquele barulho intenso, sofrendo durante a sua jornada de trabalho. Ele tem que estar com a visão boa, porque ele está pilotando ali um veículo, está dirigindo um veículo, manuseando, né? Fazer então, eletrocefalograma também, eletrocardiograma. Ele precisa ter a sua condição neurológica bem avaliada. Né? Por quê? Porque tudo isso são exames que vão avaliar se ele pode ter ou não algum tipo de problema. E esse tipo de problema, lá na frente, pode trazer... Isso tudo na entrada dele, quando Exatamente. ele vai entrar, no caso, na propriedade. Exatamente, ele precisa ser avaliado. Imagine o proprietário rural vai contratar um tratorista, um motorista de um caminhão boiadeiro, né? E aquela pessoa ela tem um problema de vista. Que já chega com aquela situação. Isso. Né? Então imagine que, vamos pegar como exemplo, um motorista do caminhão, né, que vai transportar ali gado, um transporte caro, né, de alto valor, e por conta de alguma situação física que não foi observada na sua admissão, ele provoca um acidente. Tá. Então imagine o prejuízo que isso pode causar, né, doutor? Ah, certo. Então essa avaliação ela é extremamente necessária no ato de fazer a contratação. Exatamente. Vocês é que vão apontar a condição desse trabalhador, o correto? exame admissional. O exame admissional é que vai apontar. A saúde vai ser avaliada, a saúde daquele colaborador vai ser avaliado, o médico do trabalho determina quais são os exames e determina se ele está apto a exercer aquela atividade ou não. Puxa, coisa boa. Isso dá uma segurança para a empresa, né? Para o produtor. Sim, porque nós temos alguns exemplos de situações que já aconteceram, inclusive, por exemplo, de um funcionário que veio para ser admitido dentro daquela propriedade rural e, como exemplo, ele tinha uma doença chamada brucelose. Uma doença que é adquirida pela infecção, pelo contato de animais, né? Urina, fezes, resto de placenta, enfim. Aquela doença ela pode desenvolver alguns sintomas que pode acarretar afastamento daquele colaborador, certo? Então, veja que um afastamento ele pode trazer algum tipo de prejuízo. Um colaborador, um trabalhador que foi contratado para fazer a ordenha de vacas, né? Sim. Uma propriedade que explora o leite. Então, um afastamento pode trazer um prejuízo enorme. Aquele colaborador afastado uma semana, com 10 certeza. dias, né? Vai trazer um prejuízo para aquele proprietário. Mas, assim, a gente observa aqui a questão da integridade física, da saúde daquele colaborador. Se ele está apto a exercer aquela atividade. Com certeza. Né? Para que tanto ele possa exercer a sua atividade de maneira adequada, satisfatória, e também para que o proprietário rural ele não tenha esse tipo de transtorno, né, dores de cabeça dentro do seu negócio. Que não deixa de não dar perdas, né? Exatamente. Enfim, e o médico do trabalho é a pessoa responsável por fazer esse tipo de avaliação. Ok, então tá. Quando deve ser realizado o exame admissional? Justamente na contratação, não é isso? Na contratação, na admissão daquele colaborador precisam ser realizados esses exames admissionais. Puxa vida. Como funcionam os exames periódicos? O exame periódico depende do tipo de atividade. Né? Um exemplo, um balconista, pode ser até 2 anos. Tem atividade que é de 6 meses. O tratorista pode ser de 6 meses. Então esses exames periódicos eles variam de acordo com a função, com a atividade daquele colaborador. Porque normalmente se faz de ano a ano, mas não é uma ordem geral. Mas tem, cada atividade. Os mais específicos, assim. Olha, bom saber, gente. O empregador, ele tem, dentro da legislação, ele tem um prazo de até 24 meses, 2 anos, né?
para realizar esses exames periódicos, fazer essa avaliação novamente da saúde do seu colaborador. Porque não é só ele contratar aquela pessoa e aquela pessoa começar a trabalhar e pronto. Não, ele precisa ser avaliado, saber como é que está a saúde, como é que o ambiente de trabalho está influenciando na saúde daquele colaborador. E aí, como o Dr. Calandrini disse, dependendo da atividade, esses exames periódicos, eles podem ser feitos mais cedo, né, ou dentro do prazo estipulado pela legislação. Mais cedo como? De 6 em 6 meses, né, doutor? 6 meses. Dependendo da exposição dele aos riscos que ele vai estar sujeito dentro daquelas atividades. Tem situações de até 2 anos. Normalmente, a gente puxa para ser de ano a ano. Normalmente é de ano a ano. Vai ter situações que não. Ah, tá. Então varia muito, né? Varia. Também o que acontece em caso de mudança de função? Quando o colaborador ele muda a sua função, na verdade, o termo correto seria mudança de riscos, porque só o simples fato dele mudar de função não enseja ali a obrigatoriedade dele realizar novos exames. Vou te citar um exemplo. O colaborador na área urbana, por exemplo, quando ele muda de assistente administrativo para assistente financeiro, ou para assistente de faturamento. Sim. Ele não mudou os riscos vão continuar sendo os mesmos, certo? Ele mudou de função. Nesse caso, não são necessários realizar novos exames. Agora, quando mudam os riscos, por exemplo, um trabalhador rural que foi promovido ele mudou, vamos supor, para a função de tratorista. Os riscos eles foram alterados. Aí, nesse caso, é necessário realizar novos exames de saúde. E vocês, enquanto empresa que trabalham com isso, no caso da policlínica, vocês identificam isso tudo dentro das normas? Vocês fazem essa identificação todinha? Sim, trocou de função, é o mesmo, não, mudou os riscos, mudou. Então vocês prestam todo esse serviço dentro. Exatamente. Por isso a importância do PGR que nós começamos a falar no início. Tá. Aquele programa de gerenciamento de riscos. Porque é ele que vai fazer a avaliação dos riscos daquelas atividades. Então, ele vai levantar o risco do tratorista, ele vai levantar o risco do trabalhador rural, ele vai levantar o risco do capataz, do motorista de caminhão boiadeiro. É esse documento que faz essa avaliação, através da nossa equipe técnica, né? Sim. Então, avalia-se os riscos, faz-se a documentação, registra isso em documento, e sempre que um colaborador mudar de função, dentro daquilo que já foi avaliado, se houve mudança de riscos, aí é realizado novos exames. Aí, quando esse indivíduo chega até o médico, no caso do Dr. Calandrini, ele já vai apresentar a função dele e automaticamente já sabe, doutor. Já sabe a avaliação que você vai fazer em termos de riscos que ele vai... Já sabe, sim. Já tem esse conhecimento. Tem esse conhecimento. E quando são exigidos os exames de retorno ao trabalho? Toda vez que o colaborador ele se afasta por motivo de doença ou acidente de trabalho, uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho, por um período igual ou superior a 30 dias, é obrigatório realizar os exames de saúde. Qualquer afastamento a partir de 30 dias? Quando se trata de doença ocupacional não, ou acidente de trabalho. Sim. Aí sim são necessários realizar. Um período igual ou superior a 30 dias. Se ele ficou afastado 15 dias, não há necessidade. De fazer exames, não. A partir de 30, pronto, já tem que fazer todo o procedimento. O empregado ficou afastado por motivo de férias, pegou 30 dias de férias, não é realizado os exames. Sim. Recebeu licença maternidade, também não são realizados. Mas se foi por motivo de doença ocupacional ou acidente de trabalho, aí tem que fazer, né? Os exames para ser avaliado. O exame demissional é obrigatório? Com certeza, assim como o exame admissional. Porque o colaborador ele precisa ser avaliado, como a gente disse, né? A saúde do colaborador ele precisa ser avaliado durante o tempo que ele está dentro daquela organização. Ele entrou, ele é avaliado, ele saiu, ele também é avaliado. A empresa ela tem até 10 dias para realizar esses exames de saúde depois que foi feita a rescisão de contrato de trabalho. Se foi apontado ali, se foi diagnosticado algum tipo de problema de saúde, a rescisão ela é suspensa, o colaborador retorna, é feito o tratamento de saúde adequado. Quando ele estiver recuperado, aí procede-se com a rescisão novamente. Vamos agora falar sobre as penalidades e as responsabilidades.
O que acontece quando um produtor ele não possui o PCM-SO ou PGR? Além das multas administrativas a que ele fica sujeito, ele também fica exposto a processos trabalhistas. Há dificuldades para demonstrar que adotou medidas de proteção. Então ele fica exposto, ele fica sujeito a esse tipo de situação. Né? Ele não observou, ele não fez avaliação dos riscos, ele não avaliou a saúde do colaborador, ele vai estar vulnerável, né? Vulnerável a essas situações. As situações, as penalidades da lei, né? Inclusive um ponto muito importante, aí eu chamo até a atenção do empregador, você que não fez a avaliação correta do seu colaborador, a avaliação correta da saúde do seu colaborador, pode inclusive cair numa situação que acontece até de maneira frequente. Aquele colaborador, ele diz que está com uma doença, um problema de saúde que foi contraído ali dentro da empresa. Se a saúde dele não foi avaliada na entrada, infelizmente o empregador não vai ter como comprovar o contrário. E aí é quando a gente fala que ele fica sujeito a essas situações, muito vulnerável bom, a essas situações. Exatamente, muito bom saber disso. Olha só, gente, tá vendo como informação nunca é demais, né? E quais as multas que podem ser aplicadas nesses casos? Sara, essas multas elas variam dependendo da infração. Falta de documentação, falta dos treinamentos obrigatórios, registro das ações dentro do ambiente de trabalho. Tudo isso, o empregador está sujeito a multas e elas variam conforme essa infração, de acordo com a legislação vigente. E essas multas, elas não são baratas, elas são altas. Então, tem multas que podem chegar a mais de 100 mil reais, para você ter uma ideia. Por isso que é muito importante o empregador manter o controle, manter sua empresa, sua propriedade rural adequada à legislação vigente. Puxa vida, coisa boa. Como funciona a fiscalização do Ministério do Trabalho? Eles podem fiscalizar a propriedade de maneira presencial, exigindo os documentos obrigatórios, esses que nós comentamos aqui, PGR, PCMSO, LTCAT, registro dos treinamentos. Um documento também muito importante que às vezes é despercebido, que é o controle da entrega dos equipamentos de proteção individual. A gente chama de ficha de EPI, que é a ficha de entrega daqueles equipamentos. Isso é muito importante. Precisa ser comprovado que o proprietário comprou, adquiriu os equipamentos e precisa ser comprovado que ele entregou ao colaborador. E ele faz isso através dessa ficha, com a assinatura do colaborador. Não é só ter aquela ficha com os equipamentos. O colaborador precisa ter assinado, indicando que ele recebeu. E tem uma outra forma também, mais recente, pela qual a empresa, ou a propriedade rural tem sido fiscalizada, que é por via online, ou pelo meio digital. Existe um canal de comunicação hoje, no Ministério do Trabalho, a gente chama assim de caixa postal empregatícia, empresarial, que é o DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista. Através dessa ferramenta, que é como se fosse uma caixa de e-mail, né? Olha, eu nem sabia disso. Os auditores, eles mandam as notificações para os proprietários rurais, para as empresas urbanas, e ali eles solicitam a documentação. Isso é feito de uma forma aleatória. Eles vão e tiram uma propriedade e cobram. Exatamente. De forma aleatória. Ele pode chegar aqui e fazer a fiscalização da sua fazenda, como ele pode ir para São Félix, em qualquer outro lugar. Quer dizer, ou seja, você literalmente tem que estar apto, legalizado, porque pode acontecer, de a qualquer momento você ser acionado. Exatamente. E um ponto também importante que eu quero destacar sobre o meio online, que é esse DET, o Domicílio Eletrônico Trabalhista, é que o empregador precisa ter muito cuidado. Por que eu estou falando isso? O auditor ele manda um e-mail, uma notificação que aquela propriedade vai ser fiscalizada. Se você entra naquele e-mail, o simples fato de você ter aberto ele, você não precisa responder, apenas ter aberto ele, já configura que você foi notificado. Nossa. Então, às vezes, a gente, por falta, de repente, de atenção, a gente abriu, leu o que viu e fechou. Não vou nem responder isso aqui, né?
ali você já foi notificado. Eles já têm lá a visualização e pronto, já dão como aceite. Exatamente. E aí você tem um prazo, se não cumprir aquele prazo, aí você vai estar sujeito às penalidades. As penalidades, né? Em caso de acidente, quais são as responsabilidades do empregador, no caso do acidente de trabalho? As responsabilidades, primariamente, investigar o acidente. Como foi que ele aconteceu, por que ele aconteceu, né? Isso é feito através de um relatório, do registro. Por isso que eu falei, todas as ações dentro da propriedade, dentro da empresa, elas precisam ser registradas. Então faz essa investigação, registra-se isso através de um relatório, faz o comunicado do acidente de trabalho, a famosa CAT, precisa ser feito isso. A CAT ela tem que ser aberta, né, ou informada um dia útil após o conhecimento da empresa pelo acidente, após a empresa ter tomado conhecimento do acidente. E em casos de fatalidade, em casos fatais, tem que ser informado o mais breve possível. A gente até fala que dentro do período aí de 4, 5 horas tem que ser informado esse acontecimento. Além do registro, da investigação do acidente, da abertura da CAT, é preciso que se comprove também que medidas foram tomadas para prevenir outros acidentes semelhantes àquele. Tá vendo, gente? Então, é bom ficar ligado nisso, né? Para a gente evitar aí prejuízos, penalidades, vamos cumprir aí a legislação. Então, vamos falar agora sobre as novidades dessa legislação. O que mudou nos últimos anos nas normas de SST, Charles? Desde 1946, mais ou menos, quando foi criado lá a CLT, se eu não estiver enganado, né, salvo engano, foram criadas normas, leis, a fim de trazer certas proteções, certos direitos para o trabalhador. Ao longo desse tempo, e mais especificamente de 2022 para cá, as normas elas passaram por uma modernização, simplificação de processos, né? Tudo isso para que houvesse um fortalecimento do gerenciamento dos riscos das atividades executadas pelos colaboradores. Ah, tá. E como a saúde mental passou a fazer parte da gestão de riscos? São os riscos psicossociais, né, que trouxe muita dúvida, ainda traz muitas perguntas por parte dos empregadores, o que são esses riscos psicossociais, como eles devem ser avaliados. E observados. Né? Então, é algo que está, vamos dizer assim, em voga, tem se discutido muito a respeito desses riscos ultimamente, né, porque eles entraram em vigor agora no ano passado, em maio do ano passado, a lei entrou em vigor, e em maio desse ano, o Ministério do Trabalho passa a fiscalizar com uma maior intensidade esses riscos psicossociais. Né? Isso passou a ser validado a partir agora de maio. A lei entrou em vigor a lei em maio do ano passado, 2025. Tem um ano, né? Mas o governo deu esse prazo de um ano para as empresas se adequarem, tomarem conhecimento. E a partir de agora, de maio de 2026, desse ano, já passa. A lei entra em vigor com força de auditoria. Né? Até então, o Ministério do Trabalho não fiscalizava ou não observava os riscos psicossociais. Agora ele passa a observar sim, ele passa a autuar inclusive. E esses riscos psicossociais, eles tratam de tudo aquilo dentro do ambiente de trabalho, e é importante também destacar a situação. Ele não trata da pessoa, se a pessoa tem depressão, se a pessoa sofre de algum tipo de transtorno emocional. A avaliação dos riscos psicossociais vai tratar do ambiente de trabalho. Não é do indivíduo em si, é do ambiente. Isso, como que aquele ambiente influencia emocionalmente o colaborador, certo? Se aquele ambiente ele é um ambiente hostil, que traz, aí sim, um nível de ansiedade, de estresse, de cria, fadiga. Né, tudo exatamente. Isso. Então é isso que a avaliação dos riscos psicossociais vai fazer. É avaliar como esse ambiente impacta emocionalmente o colaborador daquela organização. Vocês identificam isso dentro da policlínica?
Sim. Doutor Calandrin já Observa, sim. observa já? Observa. É mesmo? Nós estamos trabalhando já com essa avaliação, na verdade, desde que a lei foi implementada no ano passado, nós já começamos vocês já a trabalhar isso. se Nós adequaram. antecipamos, exatamente. Olha só. Nós antecipamos esse nosso trabalho de avaliação e a gente tem feito isso em parceria com a doutora Gabriela, que é a psicóloga, que é uma outra parceira também da Policlínica Sistema. Então a gente faz a avaliação, emite um relatório para a empresa, mostra à empresa como está a situação do clima organizacional, dos ambientes de trabalho daquela empresa. E aí, isso seria vamos dizer assim, que seria um primeiro passo do processo. Num segundo plano, aí nós entramos com os planos de ações, com as ações que serão implementadas para tratar daquele ambiente de trabalho, se foi verificada alguma situação crítica, certo? Sim. E aí entra também a pessoa da psicóloga, porque é a pessoa que vai estar capacitada para gerir essa situação. Esse colaborador, ele pode chegar numa avaliação em alguma coisa e contar que ele não está bem no ambiente de trabalho, e a partir disso vocês chamarem a empresa para fazer um levantamento? Existe isso? Essa situação de forma individualizada, aí nós já passamos justamente para a pessoa da psicóloga, porque é quem tem a habilitação para tratar disso. O que nós fazemos? Nós avaliamos, como eu disse, o ambiente de trabalho, o clima organizacional. Então, por exemplo, nós já verificamos em algumas empresas, por exemplo, que houve relatos de bullying, certo? Que houve relatos de bullying dentro daquele ambiente de trabalho, sobrecarga de trabalho. E aí é preciso notar também alguns detalhes, algumas características nessas avaliações. Quando a gente fala, por exemplo, de sobrecarga de trabalho, não é aquela situação em que o colaborador vai dizer assim, eu estou sobrecarregado de trabalho, tenho muito serviço para fazer. Mas você, aquele serviço, aquelas tarefas, aquele colaborador, ele realiza dentro da jornada de trabalho dele, dentro das 8 horas a que ele está obrigado a prestar para o empregador. Então a gente não se fala de sobrecarga de trabalho aqui. Sim. A sobrecarga de trabalho é aquela que você vai impactar nos horários de folga daquele colaborador. Horário de almoço, as horas extras. Aí a gente pode falar em sobrecarga de trabalho. Né? Mas fora isso, é o cumprimento normal que a lei manda. É o que ele tem que fazer dentro da jornada dele. Da jornada. Ele tem que passar as 8 horas dele trabalhando. Sim. Né? Sim, então aí não se fala aí em sobrecarga de trabalho. Estresses que vêm relacionados ao exercício da atividade, por força de pressão de chefia, pressão indevida da chefia, por pressão por parte de clientes. Então isso pode gerar certos tipos de estresse, fadiga, ansiedade. Então isso tudo é avaliado. Depois que nós fazemos essa avaliação, aí nós passamos para a direção da empresa, certo? Para eles terem a ciência de como é que está a situação. Inclusive, dentro de algumas organizações, alguns diretores ficaram até surpresos de ver como é que está a situação, porque achavam que estava tudo bem. Né? Não tinham nem o conhecimento de como quando estava. foi feita essa avaliação, ele teve uma noção melhor, mais profunda de como é que está a situação dentro da sua organização, dentro da sua empresa. Né? E aí trata-se de implementar esses planos de ações. Esses planos de ações podem vir através de reuniões, de workshops, de próprias sessões com a psicóloga, e aí entram as ações também individualizadas. Nessa parte, nesse estágio, aí nós já não entramos, porque aí trata de uma ação mais profissional, mais habilitada, que é a pessoa da psicóloga. Então a empresa também ela vai criar condições para trabalhar isso dentro daquele ambiente. Exatamente. Né? E tudo isso, Sara, precisa, como a gente reforça aqui, tudo isso precisa ser documentado. Porque o Ministério do Trabalho, né, os auditores, eles não vão chegar e dizer assim, essa empresa aqui, ou melhor, vamos corrigir aqui, como é que eles vão avaliar se a empresa ela está adequada a essa nova alteração, atualização da norma? Eles vão pedir as documentações. Então, o primeiro passo é essa avaliação que é realizada, né, essa avaliação do clima organizacional. Depois disso, o que foi feito? Foram feitas reuniões, foi feito acompanhamento pelo psicólogo. Então, eles vão observar que a empresa atuou para se adequar à legislação. E não existe nada palavrado, tudo é documentado mesmo, né? Só palavra nessa hora não serve, tem que ser papel. Então tá, a gente já falou aqui o que os empregadores precisam observar sobre os riscos, né?
psicossociais, a gente já conversou, e vamos agora falar sobre as orientações práticas ao produtor rural. Qual o primeiro passo para melhorar a segurança numa propriedade rural, Charles? O primeiro passo é reconhecer os riscos existentes em cada atividade. Dentro da minha propriedade rural eu tenho um trator, eu tenho roçadeiras, eu tenho a aplicação de defensivos agrícolas. Então, quais são os riscos inerentes a cada uma dessas atividades? Eu vou primeiramente identificar. Depois de identificado, aí eu busco a orientação técnica para organizar os métodos de prevenção. Puxa vida, tá ótimo. Como criar uma cultura de prevenção dentro da equipe? Isso aí é um ponto crucial. Eu particularmente sofro com isso na minha propriedade. Isso é um ponto muito crucial, muito bem observado por você. Eu acho que a palavra é essa. É importantíssimo isso. E a gente só consegue determinar uma cultura de segurança, um ambiente saudável, quando nós aplicamos realmente o que determina a lei. Por exemplo, treinamentos obrigatórios, a implementação deles, a liderança pelo exemplo. Não adianta nada eu, como proprietário rural, cobrar do meu colaborador certas medidas de segurança, sendo que eu mesmo não aplico elas, sendo eu o proprietário. Então eu preciso liderar pelo exemplo. Quando eu faço isso, aí sim eu estou cultivando, eu estou criando uma cultura de segurança dentro da propriedade rural. Com certeza rural. Ajuda, né? E assim eu consigo prevenir os acidentes, ou pelo menos diminuir os riscos. Porque nós temos uma fala que é muito inerente aí. Não gosto, não quero, não dou conta, os EPIs, calor e tudo, e enfim. E a gente mostra a necessidade, a gente mostra que existe uma legislação que pede tanto a própria segurança desse indivíduo, desse colaborador, não é? Mas ainda assim virou as costas. Isso acontece muito em propriedades pequenas, médias e pequenas, que não tem gerentes, que muitas vezes é o dono, só o dono que é o gerente, mas ele virou a costa, acontece isso. Eu já tive esses exemplos e tenho ainda e continuo. E a gente nessa cobrança, a gente em cima e tal, né? Então, infelizmente... Isso acontece muito, a gente observa muito isso. E uma das maiores queixas dos proprietários rurais é porque não existe mão de obra, ou a mão de obra é escassa. Então, às vezes, eles se sentem, vamos dizer assim, de mãos atadas em fazer esse tipo de cobrança, porque talvez se cobrar daquele demais, ele vai embora. O funcionário vai embora e ele vai ter dificuldade de conseguir um outro profissional. Isso. Só que isso é uma realidade. Essa é uma realidade da nossa região. Hoje, e em todas as áreas. Exatamente. Eu diria que está endêmico. Sim. Sabe? Aqui na região, vou falar só da região, mas é uma situação terrível que a gente está vivendo hoje. Só que a gente às vezes esquece o seguinte, que nós temos essa dificuldade de mão de obra. Mas se nós despercebemos aquilo que é mais importante, que é a segurança, aí problemas maiores podem vir, transtornos maiores podem surgir, que são piores do que você não ter uma mão de obra ali na sua propriedade rural. Então, deixar de observar esses pontos importantes da legislação, treinamento, a entrega, o uso correto dos equipamentos de proteção, a entrega desse ainda tem o uso correto, né? E o que você falou é uma realidade. O funcionário ele pega um óculos, por exemplo, diz, eu não vou usar esse óculos porque ele embaça demais, ele fica embaçando. Aí ele pega o óculos e deixa lá em cima da cerca, em cima do curral ali, e vai executar a atividade. Só que talvez naquele momento o fio do arame pode vir, o disco de uma serra, de uma lixadeira pode quebrar e vir no rosto dele. Uma pedra pode voar e bater no olho, poeira, tudo isso pode trazer dano. Então, assim, você tem que cobrar, o proprietário tem que cobrar, né? Tem que se acostumar a isso, para que essa cultura ela seja criada dentro da fazenda. Se você cobra uma vez, 2 vezes, daqui a pouco o colaborador já está usando. Eu vou usar isso aqui porque o patrão mandou, se ele ver, ele vai reclamar comigo. Então você começa a criar uma cultura de segurança. E isso é possível porque nós observamos isso em outras
em outras organizações, em outras propriedades, talvez maiores, em outras empresas maiores, que existe essa cultura. O funcionário ele já entra na empresa já usando seus equipamentos de proteção individual. Por quê? Porque foi acostumado com isso. Agora, se naquele primeiro momento o funcionário recusa-se a fazer a utilização e você deixou ele à vontade, então vai ser mais difícil. Mais difícil, né? Implantar aquela cultura de segurança. E o treinamento realmente reduz acidentes? Com certeza. Com certeza. O treinamento adequado, ele reduz acidentes, porque um colaborador, um trabalhador bem treinado, ele vai ter a noção dos riscos que ele está sujeito. Ele vai ter condições de concluir quais as formas corretas de executar aquele trabalho. Então ele vai conseguir evitar, com certeza, os acidentes, né? né? Qual é o maior erro cometido pelos produtores que você, nesse tempo de clínica, policlínica sistema, tem vivido, tem visto? O que mais nós ouvimos falar é de que a segurança e saúde do trabalho é um custo. Eles encaram isso como despesa. E, na verdade, a segurança e a saúde do trabalho... É investimento. É investimento. Ela vem aliada à produtividade. Porque um colaborador que trabalha de forma segura, ele se sente seguro para realizar aquela atividade, ele está confiante. Então, ele vai executar aquela atividade com maior empolgação, maior desempenho. Né? Então, você vai ter, sim, uma melhor produtividade. Agora, o colaborador que vai trabalhar de maneira insegura, ele já vai desconfiado, talvez apreensivo, ele vai trabalhar talvez menos, de maneira inadequada, produzir menos. Muito mais reduzido, né? O trabalho dele. Que conselho você deixaria para quem trabalha diariamente no campo? Que nenhuma tarefa ela é tão urgente que não possa ser realizada com segurança. Talvez o colaborador ele perca ali 2, 3 minutos colocando seus itens, seus equipamentos de proteção, né, se protegendo ali para executar aquela atividade. Mas o que ele pode ganhar depois, inclusive o proprietário rural, o que ele pode ganhar depois, compensa muito aqueles 2, 5 minutos que ele perdeu. Um colaborador que vai utilizar a roupa adequada de proteção contra defensivos agrícolas antes de executar a sua atividade, ele está se protegendo de uma contaminação, de uma doença, de um afastamento. Então, isso resulta em ganho futuro, em ganhos depois. Poxa vida, é isso. Tecnologia e prevenção, vamos lá. Como a tecnologia tem ajudado na segurança do trabalho? A tecnologia ela permite um monitoramento muito mais eficiente das tarefas realizadas. Ela permite também uma gestão melhor dos documentos e tudo isso vem aliado, né, vem como um aliado para o proprietário rural. Hoje já existem máquinas mais seguras no campo? Sim, com certeza. Vocês sabem talvez até melhor do que eu, verdade. Né? Tem máquinas aí que fazem o trabalho sozinhos, né? Sem ter o operador lá dentro. Né? Hoje a tecnologia ela é uma aliada, então, um grande avanço e a palavra sempre é o que ela traz, produtividade. Rentabilidade e por aí vai, né? Então, a tecnologia ela tem ajudado muito o proprietário, né? A gente está falando do agro aqui, ela tem ajudado muito o proprietário rural. A gente observa, por exemplo, as máquinas que vêm, né, os tratores todos fechados, com ar-condicionado, vedados. Ali protege de poeira, protege dos defensivos agrícolas, né, do vapor daqueles defensivos. De um acidente contra abelhas, por exemplo, né, que acontece muito no meio rural. Que é mais comum do que a gente imagina. Comum, né? As máquinas manuais, né, as máquinas manuais que são utilizadas manualmente, vêm com proteções que protegem ali da quebra de um disco, né, vir direto no colaborador. Então, a tecnologia é uma grande aliada assim, do proprietário rural. Drones e automação ajudam a reduzir acidentes? Ajudam isso também. Que a gente conversando. Imagine que antigamente, né, doutor Calandrini, o empregado ele saía com uma bomba de veneno nas costas. Né? Verdade. Ele estava sujeito ali aos vapores daquele veneno. Sim. E aí, futuramente, contrair até câncer, né, doutor?
Mas hoje, com o drone, você fica aqui na sombra, né, Exatamente. operando o equipamento, ele está jogando veneno ali. Então, assim, Exatamente. eles ajudam muito na O segurança drone do hoje, colaborador. ele literalmente veio para suprir aí a falta de mão de obra, que a gente sabe, ainda tem né? isso, né? Exatamente. E veio para com... Nós tivemos agora a minha propriedade lá, eu fiz um trabalho lá de drone, que reduziu e muito os dias que eu ia levar para fazer aquele campo, reduziu consideravelmente. Você utilizou ali um operador, né? Um colaborador. Exatamente. E isso me deu um retorno assim muito bom, muito alto, muito grande. A uniforme ficou tanto com o defensivo quanto com sementeou, quer dizer, de uma forma muito uniformizada, padronizada, muito bom. Eu tive uma resposta muito boa, eu fui muito feliz nesse ponto. O monitoramento digital da saúde do trabalhador já é realidade? Sim, sim. Hoje existem sistemas que fazem esse gerenciamento dos exames, vencimentos de documentos, dos exames periódicos. Essa automação ela tem auxiliado nessa área. Como é que isso funciona? Me perdoe a ignorância. A gente utiliza um sistema lá na Policlínica Sistema, né, onde nós cadastramos a empresa, como se fosse o sistema contábil, né? Sim. A gente cadastra a empresa, cadastra os funcionários. Ali fica gravado os exames que ele realizou, quando ele realizou, se foi diagnosticado algum problema de saúde, que o doutor faz as observações nos prontuários, né? É uma plataforma? É uma plataforma digital, onde a gente faz a utilização dela. E ali ele vai notificando a gente, né? A nós da Policlínica, e no sentido de auxiliar o proprietário rural. Ele notifica a gente quando o exame periódico está vencendo, né? Nossa, é uma grande ferramenta para vocês. Então, ele aponta tudo. É uma preocupação a menos para o proprietário, que ele tem. O proprietário rural ele tem que ficar envolvido com o negócio comercial. O negócio dele é fazer o boi engordar e ganhar o dinheiro. Porque, na verdade, a gente procura tirar tudo que impacta a gestão da propriedade. Essa gestão está nesse sentido, né, de a comercialização da produção. Isso. Então, quando vai para esse outro lado e que a gente encontra essas possibilidades de gerenciamento, isso é gratificante, isso diminui o tempo. A gente fala, tempo é dinheiro, e é verdade. Né? Com toda certeza. Então, quer dizer, esse tipo de ferramenta é de suma importância e muito bom mesmo. A Policlínica Sistema, nessa atuação da saúde e segurança do trabalho, ela vem como vamos dizer assim, como a mão direita do proprietário rural gerindo essa situação. Então ele tira essa preocupação da cabeça, nós cuidamos disso, e ele vai cuidar da parte comercial, da parte de gestão da sua propriedade, do seu negócio. O futuro do agro será mais seguro daqui para frente ou já é seguro? Eu diria que já é. Já é seguro, mas a tendência é melhorar. Melhorar, sim. O futuro do agro, a tecnologia aliada com a prevenção, elas caminham juntas. Então, à medida que o tempo passa, nós temos agora, por exemplo, a inteligência artificial que está atuando diretamente nessa prevenção de riscos, na proteção da saúde do colaborador. Então, assim, o futuro do agro, com certeza, é mais seguro. A gente vai agora para um bate-bola final, assim, bem rápido. Vamos lá, Charles. Qual é o maior erro que as empresas cometem? Esperar a fiscalização ou acontecer um acidente. Qual o primeiro passo para regularizar a situação? Realizar um diagnóstico da propriedade e implantar os programas obrigatórios. Como transformar a medicina do trabalho em uma ferramenta de proteção e produtividade? Por utilizar os exames e as informações da saúde a fim de prevenir as doenças, a fim de detectar, né, algum tipo de problema de saúde, para que a saúde do colaborador seja avaliada de maneira correta e aquela pessoa esteja apta a exercer as suas atividades. Ok. O que exatamente faz um médico do trabalho dentro do agronegócio, doutor Calandrini? Ver a saúde do atendimento, a saúde do funcionário, o que pode ser visado.
Agora, se aquele trabalhador está apto, né, doutor? Está a apto, exercer aquela ele tem atividade. condições de trabalho naquela profissão dele. Nós já tivemos até casos, né, doutor, que o colaborador chegou com algum problema de saúde, foi diagnosticado através dos exames, né? E isso, então, foi repassado para a direção da empresa, né? Para que eles pudessem tomar os cuidados, né? Bom, então, a medicina do trabalho é uma ferramenta, né? De proteção e produtividade. Sim. Aí, né? O que exatamente faz um médico do trabalho dentro do agronegócio? Perguntei agora, né? Qual a importância dos exames admissionais e periódicos? Como nós conversamos aqui, eles ajudam a garantir a saúde do colaborador e verificar se ele realmente está apto a exercer aquela atividade. Quais doenças ocupacionais mais afetam trabalhadores rurais? O que mais chega lá para vocês? Problemas de coluna, né, doutor? Nossa. Ali é o que, mais é diagnosticado. É mesmo. Problemas de coluna, lesões por esforço repetitivo. Pela utilização das máquinas. Principalmente os frigoríficos, né? Isso. Tem muito. Doenças respiratórias por exposição a produtos químicos, né? Fábricas de ração, existe muito também esses riscos, porque o colaborador está sujeito ali a muita poeira, a poeira vegetal. Sim, né? Aspirar, não é? Que é produzida, exatamente, que é produzida ali dentro daquele ambiente. E os problemas emocionais, transtornos, estresse, fadiga. Fadiga, né? Eu tô muito dentro da minha propriedade, eu estou bem próximo, acompanho, estou na lida, literalmente. Essa questão do problema de coluna aí, isso daí é seríssimo, né? Ainda mais eu, por exemplo, quando eu vejo, eu já estou pegando alguma coisa muito pesada, e aí eu já sente mais um pouco. Isso, assim, eu estou falando, não é de uma hora para outra, né? Já vem de anos e anos e anos nessa atividade, e aí a gente, quando pega um pouquinho mais de idade, fica um pouquinho mais... Doutor Calandrinho, você quer falar alguma coisa? Não. Quer acrescentar alguma coisa? Também. Tá? Vamos encerrar aqui um assunto extremamente relevante para o agro, né? Você, Charles, né? Dando um esclarecimento aí, nossa, enorme, e uma contribuição para o produtor rural em termos de informações. A gente sempre fala aqui, informação. Informação nunca é demais, meu ouvinte sabe disso, o produtor busca isso, e a gente tem buscado, tem mostrado justamente isso, tá? É a informação. Exatamente, né? O conhecimento, essa informação que você consegue, que está disponível, na verdade, para você aplicar dentro da sua propriedade, como nós dissemos falamos aqui durante a nossa conversa, ele evita muitas dores de cabeça, principalmente passivos trabalhistas, prejuízos financeiros. Sim. Então, quando você faz adequadamente o tratamento, né, gere de maneira correta essas questões, você evita muita dor de cabeça. O produtor rural busca sempre não ter prejuízos ou diminuir todo e qualquer tipo de prejuízo. Eu sempre falo muito porque você tem tem que ter esses cuidados, porque entre nós falamos muito que achatou muito o ganho do produtor. Então, a gente tem que ajustar isso justamente, e é através desse tipo de informação que também ajuda a gente a evitar grandes prejuízos, problemas e dores de cabeça, estresse, né? Enfim. Eu queria até aqui deixar uma situação, né? uma observação. A segurança e a saúde do trabalho ela é tão importante quanto é a contabilidade, quanto é a comercialização, né? Às vezes o proprietário, o dono do negócio, talvez não considere assim, porque às vezes a gente vê o dinheiro, né? Isso. Eu vendi um boi, eu recebi o dinheiro ali por aquela comercialização. Para ter aquele dinheiro, eu preciso engordar aquele boi. Então, para mim, o que é importante é o capim. E às vezes despercebe muito a importância das outras áreas de atuação daquele negócio que contribuem para a finalidade do negócio, que é o lucro, né? Então, assim, a segurança e a saúde do trabalho, como eu disse, é tão importante quanto a contabilidade, quanto a comercialização. Elas precisam dar todas elas alinhadas para que, no final das contas, realmente a gente tenha a satisfação. A gente tem que fazer essa diferença. A diferença custo e investimento. Então,
nessas situações não é custo, é investimento, gente, tá? Então, a gente manter a nossa propriedade dentro de uma legalidade, isso é investimento, tá? Então, a gente tem só que mudar essa percepção. Eu venho trabalhando muito isso em mim, eu tiro por mim mesma. Muito bom, né? parabéns. Eu venho trabalhando muito isso, do que é custo e investimento, entendeu? Mas é isso. Charles, eu quero agradecer a você, ao Dr. Calandrini, tá? Por terem compartilhado aqui conhecimento e esclarecimento aos nossos produtores rurais, tá? E para reforçar o meu agradecimento, eu vou entregar a cada um de vocês uma pequena lembrança do nosso podcast. Por favor, Flávia. Flávia está trazendo aqui. Tá? Obrigada, Flávia. Doutor Calandrini, receba com muito carinho essa pequena lembrança do nosso podcast, tá? Ao Charles também, muito obrigada. Nós que agradecemos, Sara, pela... São informações extremamente precisas, relevantes, necessárias, tá? Aos nossos produtores. Eu pessoalmente, eu quero te agradecer pela oportunidade, pelo espaço que você abriu. A segurança do trabalho, ela não existe só para cumprir papel. A segurança e a saúde do trabalho, ela existe para proteger vidas, né, prevenir os acidentes e, principalmente, garantir a continuidade da produção. Então, agradeço a você imensamente pelo espaço que você abriu para nós aqui, expor essas informações, trazer esses esclarecimentos. Parabéns pelo programa. Um prazer. Vida longa ao Pod Agro. Com certeza. Muito obrigada, Charles, tá? Eu te agradeço. Que Deus abençoe sempre. Doutor Calandrini, muito obrigada, tá bom? E você que acompanhou esse episódio, compartilhe com outros produtores rurais para que possam entender melhor as suas responsabilidades legais. Lembre-se, produtividade e segurança precisam caminhar juntas no campo. E não esqueçam de seguir o canal, porque toda semana tem conteúdo novo para fortalecer o agro brasileiro. Eu sou Sara Calandrini e esse foi mais um episódio do Pod Agro Brasil. Até o próximo! Pod Agro Brasil.